Ok, Hélio, muito obrigado pelas informações. Vamos continuar de olho aí com você, fazendo essa brilhante cobertura. E nós aqui no estúdio estamos recebendo o Dr. Mauro Delmanto, que é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem-vindo, doutor. E também o Dr. Mário Oliveira Filho, Dr. Roberto Delmanto, né? E o Dr. Mário Oliveira Filho, advogado criminalista, que já defendeu, entre outros casos, evidentemente, Suzane von Richthofen e o casal Nardoni. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo, os dois aqui. Um caso polêmico de repercussão nacional. É sempre bom a gente debater um pouquinho, né? Para resumir aquilo tudo que está acontecendo hoje, o promotor desse caso, Henri Castro, ele considera o Macarrão protagonista e que Fernanda, a ex de Bruno, que estava depondo, teve papel relevantíssimo no sequestro que culminou com a morte da Elisa Samúdio. Inclusive, o promotor fez duras críticas aos advogados de defesa e disse que o depoimento do Macarrão, incriminando o Bruno, foi relevante, mas não seria necessário para o Ministério Público pedir a condenação de Bruno. Então, gostaria que os senhores comentassem isso, porque quer dizer que aquele depoimento do Macarrão incriminando o Bruno ontem seria desnecessário para a promotoria, porque tem provas realmente definitivas de que o Bruno cometeu esse crime, que foi o mentor? Brito, no tribunal do júri, a prova produzida, ela não é produzida para um juiz de direito, um juiz profissional, um juiz togado, que faz carreira na magistratura e está habituado a julgar. A prova toda é produzida para o leigo, que qualquer pessoa pode ser jurado. Uma empregada doméstica, um médico, um lavador de carro, um astronauta, um advogado. Então, qualquer pessoa pode ser jurado. E esta prova, ele é o destinatário final, o corpo de jurados. Então, esse negócio de que não precisava dessa prova, a meu ver, não é fundamentada essa opinião. Toda a prova é necessária, porque quem está julgando não é um técnico e ele pode ser levado não só pela prova técnica, não só pela prova pericial, mas também pela questão emocional, subjetiva, que um depoimento dessa ordem do Macarrão poderia causar. Acontece que o Macarrão, e aí eu acredito que o Bruno vai ser absolvido. O senhor acredita que vai ser absolvido? É mesmo? Vai ser absolvido. Por quê? Eu acredito que ele será condenado. Opa. Bom, é bom saber aqui a opinião. É bom que haja uma divergência, Maravilha. né? Mas por que o senhor acha que ele vai ser absolvido? Baseado em quê? Evidentemente que eu não conheço a prova profundamente dos autos, pelo que a gente ouve na imprensa e pelo que houve de testemunhos, depoimentos que os próprios réus e testemunhas já deram à imprensa. Eu vejo o Macarrão como um estafeta de luxo do Bruno. E o Bruno confessou isso. Era um amigo de infância que ele levou para ser um tipo de um assessor, um secretário-geral. Este Macarrão... Faz tudo, né? Faz tudo. Ele extrapolou na amizade, no grau de amizade, no sentimento de amizade, a ponto de até, e isto, conversando inclusive com psiquiatras, aquela inscrição que ele escreve nas costas, amor eterno, revela inclusive um sentimento homossexual dele pelo Bruno. E isto, eu não conheço nenhum homem que escreveu no peito amor eterno ao fulano e tal, meu amigo. Esse é o primeiro caso. Embora essa questão de homossexualismo não seja fundamental. Mas existe um ingrediente. Existe o ingrediente do amor. Esta Elídia Samúdio para o Macarrão era um empecilho. A ponto de o Bruno era o sujeito que pedia o Macarrão para resolver as coisas dele. E o Bruno, numa reportagem que não sei como, enfiaram uma câmera de televisão dentro de um avião da polícia. Tem que explicar como é que foi parar uma câmera dentro do avião da polícia. Onde estava o Bruno e a polícia. Sim. E usaram isso para pegar o Bruno no contrapé. Uma conversa informal e ele ali revelaria detalhes do crime que ele teria mandado. E aconteceu exatamente o contrário. Ele falou, eu não acredito que... Como é que o Macarrão fez um troço desse? Eu não posso mais confiar nesse homem. O que pode, e que eu acredito que tenha acontecido, como ele mandava o Macarrão fazer tudo, falou, resolve esse problema da Elísia. Doutor, e o Macarrão foi além. Entendi a sua tese. Agora, o senhor concorda com essa tese de que o Bruno poderá ser absolvido, é provável que ele seja absolvido em 4 de março, no julgamento que vai acontecer em 4 de março, não mais agora, por 6 mulheres e um homem que fazem parte desse júri, em função dessa tese de que o Macarrão teria tomado uma iniciativa que não era o desejo do Bruno? O senhor acha que isso é possível?
No júri, no plenário, tudo é possível, né? A possibilidade existe, só que eu discordo do meu grande amigo Mário de Oliveira Filho no sentido da probabilidade. Eu acredito que ele deverá ser condenado, porque existem, ao contrário do promotor afirmou, quando o promotor disse que o depoimento do Macarrão não era importante, porque justamente a defesa do Bruno vai dizer que o seguinte, o Macarrão mentiu antes, quem disse que ele não mentiu depois? Quer dizer, ele fez para desqualificar o depoimento do Macarrão. Por isso que o Ministério Público está dizendo que tem outras provas que não o depoimento do Macarrão. Mas nós temos muitas outras questões. A questão do filho, o sangue no carro dele, quer dizer, os telefonemas dele, Bruno, para o Macarrão. Quer dizer, é uma tese de defesa, no sentido de que o Macarrão matou a revelia de Bruno, sem Bruno não saber de nada, com sequestro, com tudo que aconteceu, eu acho muito pouco provável de vingar. O senhor acha que o Bruno não só sabia, como de alguma forma foi o mentor mesmo? Foi ele que deu a ideia? Foi o que disse o Macarrão, não é? E afirmou. E o promotor comemorou muito esse depoimento. No primeiro momento ele disse publicamente, foi a primeira vez que se afirmou publicamente o envolvimento do Bruno. Depois ele recuou dizendo, olha, não é tão importante porque eu tenho outras provas, né? Vai que o Macarrão, depois numa futura cariação, volte atrás então o promotor quis dizer que ele está embasado em outros elementos que não só o depoimento do Macarrão. Isso só vem a afirmar aquilo que ele já tem de embasamento de provas, então. Sem dúvida. Agora, eu acredito que os indícios são muitos. Uma mulher nunca deixaria um filho recém-nascido, o sangue no carro, como não houve sequestro? Tinha sangue no carro? Quer dizer, o Macarrão também mentiu. É um depoimento mentiroso, sem dúvida nenhuma. O senhor acha que ele participou, quer dizer, ele não apenas entregou a Elisa para ser morta por uma outra pessoa que seria, provavelmente, o Bola? Brito, ele firmou. Eu pressenti que ele estava levando ela para a morte. Ora, uma pessoa normal... E tentou convencer o Bruno, segundo palavras dele? Não levaria. Não é? Então, essas palavras do Macarrão, seja com tatuagem ou sem tatuagem no corpo dele, eu acredito que vão ser levadas assim em consideração pelo plenário do júri, pelo conselho de sentença. Eu acho a situação do Bruno muito difícil. Bom, nós temos aqui então uma divergência, e as divergências sempre fazem bem para o debate, porque o tribunal é lá em Contagem, em Minas Gerais, né? Nós temos aqui o doutor Roberto Delmanto Júnior, que está aqui do meu lado direito, dizendo que acha que o Bruno vai ser condenado. E aqui o doutor Mário Oliveira Filho dizendo que acha que o Bruno vai ser absolvido. Cada um com as suas teses. Nós vamos voltar lá para a Contagem, em Minas Gerais, onde está acontecendo o julgamento, porque o Hélio está ao lado do Percival. Percival, que é um dos maiores jornalistas dessa área no Brasil, com certeza, com grande experiência. Gostaria, Percival, boa tarde a você, que você fizesse uma avaliação do que está sendo dito, dessas argumentações aqui. Eu queria esclarecer primeiramente que não temos um padrão de advocacia aqui do nível do Mário Oliveira Filho e de Roberto Delmanto Júnior. Eu sei que para eles é embaraçoso, mas eu garanto, olha, conheço vocês, o júri de São Paulo, o que está acontecendo aqui não tem nada a ver aí com São Paulo. Inclusive, Brito, sobre o conteúdo da prova dos autos. Tem muita gente dando palpite, falando em juridiquês, sem conhecer o espírito da prova. Por exemplo, acaba de prestar uma informação um advogado que é da família Samudio. Ele disse que tem no processo, inclusive, uma mensagem MSN. Veja só, Brito, ela postou isso aí, dizendo para uma amiga o seguinte: essa viagem a convite do Bruno sem volta, eu sei que vão me matar. Está nos autos, é peso muito forte. Então, o depoimento, o interrogatório do Macarrão, cuja sentença vai sair hoje, o coloca no cenário do crime com detalhes. Inclusive ele levando Elisa Samudio do sítio em Esmeraldas até as proximidades no estádio do Cruzeiro Esporte Clube aqui em Belo Horizonte, para depois ela ser entregue para um misterioso ocupante de um carro preto, que eu sei quem é. É um tal de Zezé, um policial civil daqui, provavelmente o intermediário da execução. Ele apresentou Bola, que é um assassino, é um matador, é um sanguinário, para Macarrão. Então, essas coisas estão no processo. Então, resumindo, Brito, eu diria a você o seguinte: as probabilidades, o promotor acabou de falar, fez um roteiro tipo, para vocês entenderem aí em São Paulo, tipo Sembranelli no júri do casal Nardoni, naquele padrão, uma sequência, um roteiro, um script, aliás, muito bem feito. Então, eu analisando isso, colocando os pesos na balança, ouso dizer, Brito, as probabilidades são de uma pequena pena, uma pena menor para a Fernanda, que tem a situação mais razoável, mais amena dentro do processo, e não tenho dúvidas de que Macarrão foi condenado. Por quê?
porque o peixe morre pela boca. Ele tentou incriminar Bruno, tentou situar a bola no contexto, mas ele mesmo se insere no contexto do crime. Então vai sobrar para ele, em termos penais, sem dúvida nenhuma, Brito. Ô Percival, mais uma pergunta. Nós temos aqui, entre os dois experientes advogados, né, uma pequena divergência. Um acha que o Bruno, que vai ser julgado só em março, deverá ser condenado. O outro acredita que existe uma grande possibilidade dele ser absolvido. E na sua opinião, com a experiência que você tem e tudo que você está vendo aí, o que você acha disso? Como quem não acredita é o Delmanto, que é um dos mais competentes advogados do Brasil, e como quem não acredita que ele seja condenado, que é o Mário de Oliveira Filho, meu amigo, meu irmão, então eu acho que é uma questão de você analisar com profundidade o conteúdo dos autos. O conteúdo dos autos, mais as provas testemunhais, indicam o meu querido Mário de Oliveira Filho com muita convicção para Bruno, no sentido dele ser o articulador, o artífice. Veja só, a origem, a Elisa foi atraída por ele, Bruno, para um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Elisa Samúdio foi para lá a convite dele. Ele mandou um carro ir buscar, um carro dele, um Jeep Land Rover dele. Nesse carro foram encontradas manchas de sangue dela pelo DNA e um amigo dele tentou esconder com manchas de óleo. Veja só, a partir daí é uma série, Mário de Oliveira, uma série de fatos comprovados dentro dos autos que incriminam decisivamente o Bruno. Eu diria a você, viu, Brito, sim, comparando o que aconteceu recentemente no Supremo Tribunal, que vale aqui, embora não tenha sido usada, a teoria do domínio dos fatos. Por trás de tudo isso, você vê Bruno do começo ao fim. Ele agenciando alguém, Macarrão contratando Bola, as ligações do Bola, enfim, é um mosaico que coloca não só o Bruno, mas também Macarrão no cenário do crime. A semelhança do que o Sebranelli aproveitou, o promotor Sebranelli, no júri do casal Nardoni aí em São Paulo. Brito. Ok, Percival, perfeita a sua análise. Quer dizer, eu não vou aqui assinar embaixo, eu quero perguntar para o doutor Mário Oliveira Filhos, que acha que o Bruno pode ser absolvido, o que ele acha, qual é a sua opinião a respeito do que o Percival diz, porque o que o Percival está colocando é a opinião, é a visão de quem está lá dentro do júri o tempo todo, né? O Bruno já tem uma grande sorte, uma grande vantagem, que o Percival não é promotor e necessita de acusação. Com essa conversa, com essa engenharia do raciocínio, seria muito difícil derrubar o que o Percival está falando. Mas o bonito do direito é exatamente não ser uma matéria exata. Matemática, 1 mais 1, se não der 2, está errado. No direito, 1 mais 1 pode dar 1000. Depende da habilidade daquele que está manipulando esses dados. Mas aí o senhor fala em qualidade de discurso. Exatamente. Dizer, mas como os fatos ele avalia e as a prova? Na minha avaliação, e olhando sobre o mesmo argumento que o Percival trouxe, o Bruno, sem dúvida nenhuma, chamou o Macarrão para resolver a questão da Elisa Samúdio, ou seja, pagar a pensão que ela pedia, ajeitar a questão da ação de investigação de paternidade. Ele deu uma ordem, um mandato. O Macarrão vai além. Há um excesso de mandato. Por exemplo, Roberto é meu amigo. E eu briguei e falei, Roberto, você vai lá e dá um murro no Percival. Ele fala, não, o Mário é muito meu amigo, eu devo favores para ele, eu vou matar o Percival. E mato o Percival. Eu não sou responsável pela morte. Aqui, viu, Percival? Eu não sou responsável por isso. Só um exemplo. Só um exemplo, Percival. Isto é um excesso de mandato. Eu mandei fazer uma coisa, ele foi muito além. Então, o que eu vejo que aconteceu neste caso é exatamente isso. Macarrão endeusava o Bruno. O Bruno era muito mais do que um amigo. O Bruno era uma fonte pagadora. O Bruno era uma mão amparando um sujeito absolutamente sem nível cultural para ganhar o que ele ganhava, como foi revelado pela imprensa. Ele via no Bruno a sua salvação de vida, a sua estabilidade, e por isso, esse amor que levou
a fazer o que fez e segurou até o último dia. Esta jogadinha do Bacarrão em falar que foi o Bruno que mandou, isto é evidente que ele quer uma redução de pena pela confissão. O senhor acha, doutor Mário Oliveira Filho, que caso isso que o senhor está colocando realmente seja decidido pelo júri lá em março em relação ao Bruno, a absolvição, ele possa até voltar a jogar futebol? Isso no meu time não. E olha, não mexe com o Muricy Ramalho, não, deixa ele lá no Santos, viu? Como técnico. Mas o Bruno no Santos também não queria, não. Ele segue a vida dele, vai com Deus e cuida da vida dele. O futuro do Bruno, é claro que está nas mãos da justiça. O rumo da vida do goleiro, que foi do Flamengo, que pretendia a seleção, depende do julgamento que vai acontecer em março, foi desmembrado, ia ser agora, né? Em março do ano que vem. Mas uma pergunta, aliás, uma não, várias, mas a principal pergunta que fica no ar. Estaria o mundo do futebol preparado para uma possível volta do goleiro? Vamos ver esse VT. Modéstia nunca foi a marca pessoal de Bruno. Todo mundo viu. É o melhor goleiro do Brasil, Bruno. O goleiro estava mesmo no auge. Fazia defesas sensacionais. E até marcava gols. Capitão do time de maior torcida do país, foi um dos heróis do último Campeonato Brasileiro vencido pelo Flamengo em 2009. Por isso, tinha motivos para pensar alto. Sonhar não custa nada, sonho é barato, é de graça. Então, a seleção brasileira, com certeza, eu vou trabalhar um dia, quem sabe, ser lembrado. O técnico Andrade, que comandou a equipe campeã em 2009, relembra a boa fase que encheu Bruno de confiança. Ele sabia que ele estava bem próximo de vestir a camisa de seleção e possivelmente seria o titular em 2014. Tantas qualidades chamaram a atenção dos clubes europeus. O Milan, da Itália, chegou a oferecer proposta ao goleiro. Neste depoimento à Justiça, em 2010, Bruno respondeu às perguntas do ex-advogado dele, Hércio Quaresma. Você tinha algum preconceito